todos! Sejam bem-vindos à terceira edição do nosso programa Manancial no Deserto. Estamos aqui para dar continuidade aos critérios para nos tornarmos num manancial no deserto. Na semana passada, nós falamos da disciplina espiritual. Você que acompanhou sabe que é um assunto fantástico e certamente deve ter ficado ansioso para o próximo tema. Cá estamos. Hoje vamos falar de mais um critério a ser aplicado para nos tornarmos num manancial no deserto. A disciplina nos nossos pensamentos. Hoje nós queremos aprender como viver na nossa vida, juntos aqui hoje, os pensamentos de Deus e ter noção de que até que ponto é que isto nos faz bem e faz uma grande diferença na nossa vida. Começar por dizer que as palavras disciplina e pensamento podem parecer algo novo para alguns de nós, mas não. Nós, às vezes, pensamos que tudo que vem na nossa mente, tudo que vem no nosso espírito, nós temos simplesmente que nos sujeitar, temos de nos submeter a esses pensamentos, temos de aceitá-los. Mas não, podemos recusar, podemos disciplinar os nossos pensamentos. Nós podemos sim selecionar, nós podemos optar, nós podemos, como já referi, disciplinar os pensamentos, os nossos pensamentos. Portanto, dizer que sobre este tema existem variadíssimos aspectos a termos em conta, não é? Na disciplina, por exemplo, espiritual que nós vimos e falamos a semana passada, nós descobrimos que nós devemos ter noção de que nem sempre a nossa vontade vai estar alinhada com aquilo que é o que nós devemos fazer. Já na disciplina dos nossos pensamentos, não é o que eu tenho de fazer ou o que eu quero pensar, não é. É o que Deus pensa a meu respeito. Esse é um dos aspectos a ter noção. E nós, muitas das vezes, devemos nos fazer algumas perguntas. Quais são os pensamentos que eu tenho? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós conseguimos notar que tipo de pensamentos é que nós nutrimos, que tipo de pensamentos é que nós alimentamos a nossa alma com eles. Será que os meus pensamentos são pensamentos de derrota? Será que os meus pensamentos, os pensamentos que eu decido, que eu escolho, que eu seleciono, que fiquem na minha mente, são pensamentos apenas de fracasso? Quais são os pensamentos que passam pela minha mente? Quando nós notamos, quando nós fazemos esse tipo de análise, nós vamos descobrir quem realmente nós somos, os pensamentos que passam pela nossa vida. Muitas das vezes nós temos de ter noção que o que nós somos hoje é resultado do que nós pensamos ontem. E o que nós estamos a pensar hoje vai determinar o que nós seremos amanhã. Então, é necessário nós termos noção e disciplinarmos os nossos pensamentos. Não é impossível. Apesar de não ser fácil, não é impossível fazermos esse exercício diariamente. A Bíblia fala no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, o versículo 7, o capítulo 23, no seu versículo 7, a Bíblia diz: porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Está-se a referir ao homem.
o que nós pensamos, o que nós nutrimos na nossa mente, faz de nós o que nós somos. Então é necessário sim nós procurarmos disciplinar os nossos pensamentos. É necessário nós disciplinarmos os nossos pensamentos. Um dos aspectos também a ter em conta é que nós vamos nos deparar com várias situações. A vida, o mundo nos oferece todos os santos dias 1001 condições para nós pensarmos, para nós nutrirmos pensamentos tolos, pensamentos negativos, pensamentos sem nexos a nosso respeito. Mas cabe a nós selecionarmos. É importante fazermos o exercício de nós sermos guardiões mesmo do nosso pensamento, guardiões da nossa alma. Às vezes, se for necessário, sermos mesmo duros com os nossos pensamentos, não confiarmos na nossa mente. Agora, é óbvio e é claro que nós sozinhos não vamos conseguir. Saber selecionar os nossos pensamentos passa por deixar que os pensamentos de Deus tomem posse, tomem conta, apoderem-se da nossa mente. E isto passa por conhecer a Cristo, isto passa por deixar os pensamentos de Deus encherem, como? Passando momentos na presença de Deus, passando momentos orando, passando momentos meditando na palavra de Deus. Isto sim vai nos ajudar a disciplinar os nossos pensamentos. A Bíblia fala de muita coisa. As Santas Escrituras nos mostram muitos pensamentos a nosso respeito que Deus tem. Se nós formos tentar perceber o que é que Deus pensa a nosso respeito no que toca à relação com as pessoas na nossa família, por exemplo. A Bíblia fala: honre a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Em 2 Coríntios 10, 5, a Bíblia fala de destruir. Hoje, por acaso, vamos ler um pouco mais. Permitam-me. Mas é bom ler, porque não são apenas coisas que nós vamos falando, mas é mesmo bíblico, é algo que Deus pensa a nosso respeito. Portanto, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 5, a Bíblia diz, vou começar do 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Existem pensamentos que nós não podemos aceitar mesmo, nós temos mesmo que colocar uma barreira. Isto não, isto sim, isto entra, isto não entra, isto fica na minha mente, isto não fica. A Bíblia fala destruir e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E aqui há um aspecto a ressaltar. Nós falamos e vimos aqui de fortalezas. Isso nos mostra que nós não podemos, não devemos minimizar os nossos pensamentos. Existem pensamentos que caem na nossa mente como se fossem simplesmente pensamentos, como se fossem simplesmente como se fosse um cenário apenas que passou pela minha mente. Mas não, você está a ser bombardeado, está a ser atacado na sua mente. Porque esses pequenos pensamentos depois tornam-se realmente numa fortaleza se nós não nos posicionarmos, se nós não destruirmos, como está aqui escrito na palavra do Senhor, se nós não destruirmos, eles vão se tornar mesmo fortalezas na nossa mente, fortalezas que depois ganham um nível que abafa, que nos faz nos esquecermos
do plano de Deus para a nossa vida. Então é importante sim prestarmos atenção aos pensamentos que caem sobre a nossa cabeça, que vêm no nosso pensamento. A Bíblia fala que você será a cabeça e não a cauda. Mas você acha e você começa a pensar que você é uma pessoa que não vale nada. Isso são fortalezas, são crenças limitantes que vão entrando na sua mente, que vão tomando um espaço muito grande na sua mente. Essas fortalezas devem ser substituídas pelos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que nós somos a cabeça e não a cauda. Nós estamos em cima e não embaixo. Ainda na Bíblia, eu gostava de trazer aqui uma história de forma muito rápida de um homem que soube disciplinar os seus pensamentos, soube disciplinar as suas emoções, apesar da realidade à sua volta, da realidade que ele estava a enfrentar. Eu estou-me a referir ao apóstolo Paulo. Está no livro de Filipenses 4:8. Eu quero que juntos possamos refletir e observar a vida deste homem, o tipo de pensamento, não é, que ele decidiu nutrir. A Bíblia fala: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É possível, sim, nós disciplinarmos os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, apesar da sua realidade, apesar dele estar numa prisão, apesar dele estar sem liberdade, para quem quiser amanhã ou um dia desses ler um pouco mais dessa história, num versículo que está antes deste, no versículo 4 do mesmo capítulo 4 de Filipenses, a Bíblia fala e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aqui também estamos a falar de Paulo. É incrível, é inacreditável. Como é que uma pessoa, o normal seria uma pessoa que está presa, nutrir, alimentar no seu interior pensamentos de ódio, de ira, pensamentos de raiva. Ele optou, apesar da sua realidade, encorajar pessoas que estavam livres, que gozavam de uma liberdade. Isso é prova, isto é prova que é possível disciplinarmos sim os nossos pensamentos, substituir os nossos pensamentos, as nossas tolices que passam pela nossa mente, pelos pensamentos de Deus. Não é fácil para ninguém. Eu particularmente aprendi a ser dura com o meu pensamento. Eu tenho procurado o máximo disciplinar os meus pensamentos. Apesar da realidade que você esteja a passar, esteja a enfrentar, não importa em qual das áreas da sua vida, não importa se na tua vida matrimonial você está a enfrentar momentos, situações de conflitos ao mais alto nível. A Bíblia fala: este é o pensamento de Deus. Não olhe para a sua realidade e comece a dizer: acabou, esse casamento chegou ao fim, eu vou sair, eu vou divorciar. Não aceite esse tipo de pensamento, porque a Bíblia fala que a paz
que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Portanto, como potencial manancial no deserto que cada um de nós representa, que nós somos, devemos procurar disciplinar os nossos pensamentos para que nós possamos viver realmente os pensamentos de Deus e atingir desta forma o plano que Deus tem para nós, o propósito pelo qual nós viemos cá na Terra, para que possamos atingir e fazer realmente a vontade de Deus, a vontade de Deus que é perfeita, que é agradável. Que Deus nos ajude. Para esta semana, eu trago uma outra sugestão de leitura. E desta vez, imagine comigo, se nós formos comparar a mente humana a um teatro, onde é que nós estaríamos? Em que parte estaríamos nós? Será no palco ou na plateia? Descubra isto neste livro que eu trago hoje. Tem como título Seja Líder de Si Mesmo. Seja líder de si mesmo. E o autor deste livro é Augusto Cury. Compre, adquira e seja protagonista da sua própria vida. Seja um líder de si mesmo. Para esta semana, diferente dos demais programas, nós trazemos um desafio: dizer qual foi o tema do primeiro programa, do primeiríssimo, e quais são as lições que você reteve. Diga-nos aí nos comentários. A primeira pessoa a responder de forma correta vai receber como prêmio um livro cujo título é Estratégia e Gestão de Pessoas em Angola. O livro é de Edson Horta. E um CD do grupo Santuário da Adoração, um grupo abençoado, cujo título do CD é Yahweh. E por sinal, eu faço parte. Então, vamos lá, logo logo. Não se esqueça, reveja, deixe o seu comentário. Seja você a acertar a pergunta. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Gostávamos de agradecer pelo carinho da sua audiência. Continue a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Deixe-nos a sua pergunta e a sua sugestão. Nós estaremos por cá com mais Manancial no Deserto na próxima semana. Boa semana! Até lá, tem de ficar atento. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, révèle-toi. Je veux agir selon toi, non selon ma chair, mais j'ai besoin de
connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Esprit de Dieu,